Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia, até aqui, aquele que nós depositamos a confiança, nos sustentou, nos capacita, nos fortalece dia após dia, para perseverarmos sendo seus imitadores. Tudo vai bem para o bem daqueles que amam o Senhor, aqueles que são abraçados. Aqueles que abraçam a árvore da vida são abraçados pela própria sabedoria, são entrelaçados, abraçados. Por isso a palavra chama o Espírito de Cristo de Consolador. Ele é aquele que nos consola, ele é aquele que... A palavra diz que a dor causada pelo mundo, ela leva à destruição. Mas uma vez que abrimos o nosso coração para Jesus Cristo, porque na verdade a ferida causada é pelo pecado, mas ele é aquele que, quando ele trata a ferida, esse tratamento dói, né? Porque é como quando se toca na ferida e tira a impureza, o pus, aquilo que está do interior para fora. É como vem a fura e sai a podridão. Onde é um processo doloroso, mas com o tempo vem os seus benefícios. Assim como aqueles que são exortados no início, esta verdade confronta, há um desgosto para aqueles que ouvem a verdade, mas se não desistirem e perseverarem, aonde ele nos diz, alguns estão com o coração prontos para começar a receber a verdade, o coração contrito, arrependido. Aqueles que estão na rebeldia sempre vão zombar da verdade. A palavra diz: tu vives no meio de um povo amotinado. Mas continua a anunciar a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. A fé é a palavra de Deus. Assim como o corpo há necessidade do alimento físico que entra pela boca, assim como a língua prova o sabor dos alimentos, a fé, o alimento espiritual do qual necessitamos, ela entra pelo ouvido, né? E assim como a língua prova o sabor dos alimentos, nós temos que discernir no ouvido para digerir somente aquilo que vem do alto, porque muitas são as hipocrisias, as falsidades que, se der ouvido, são influenciados por aqueles que querem somente vos escravizar. Na verdade, o pecado já os escraviza, e com uma falsa promessa eles querem vos seduzir, interessado naquilo que eles são ávidos, né? Aquilo que são interesses próprios, ávidos pelo lucro, onde a palavra diz que são muitos que usam a piedade como fonte de lucro. Por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, porque está escrito: a casa é casa de oração, não fazeis dela de comércio de ladrão e salteadores. Por isso são tempos da ira do Cordeiro, onde eles sabem, entre aqueles que usam a piedade como fonte de alegria, realmente exorta o povo para a salvação das almas, que perece, e ainda os seus dias lhes são abreviados por conta da desobediência e do pecado. Por isso é necessário, dia após dia, receber este alimento e conhecer a fonte, da qual sempre estamos a vos dizer: não siga a mim, mas siga aquele do qual eu sigo, que é Cristo Jesus. Sejais sempre, tenhais intimidade para com Ele, onde usai o tempo que às vezes usam ocioso, segundo para aquilo que é mundano, para com o nosso Senhor. Ele agrada das renúncias. Quando se renuncia
aquilo que outrora usava segundo o mundo, para usar esse tempo para com ele. Jesus nos dá o exemplo disso claramente, aonde durante os dias ele estava nas jornadas, anunciando as boas novas, e à noite estava a orar em intimidade para com o Pai, orando por todos. A palavra diz que ele orou por todos quando aqui esteve. Quando Pedro achou que estava pronto e na verdade estava na inconstância, porque assim quando eles perguntam Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E ele disse, por revelação, Deus revelou, tu és Cristo, Filho do Deus vivo, aonde foi revelado em espírito. O Pai revelou. Mas ao mesmo tempo que Jesus discerne, está ali a dizer um assunto em relação que haveria de padecer na Jerusalém, no Monte das Arábias, onde as autoridades, os governantes, os sacerdotes terrenos, todos os escribas, fariseus, anciãos, todos rejeitaram a verdade porque não conheceram o próprio Deus que se fez carne através do Filho amado Jesus Cristo. E quando ele diz que era necessário que ele fosse lá e passasse pela morte, Pedro, na inconstância, já diz, a verdade foi um tropeço para ele, porque ele disse, não permitiremos que façais isso contigo, aonde Jesus foi franco com ele na exortação, chamando de diabo. Para trás de mim, Satanás, porque a tua atitude não reflete a de Deus, mas a dos homens. Aonde, na verdade, seja todo homem mentiroso, homem no sentido de ser humano, tanto macho e fêmea, que passar disso é procedência maligna. Deus criou macho e fêmea. Por isso, até mesmo aqueles que, os afeminados, todos aqueles que se rebelam contra o Senhor, têm que se arrepender para alcançar vida com abundância e a vida vindoura. Por isso, exortamos para que o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino venha se arrepender e sair da mentira, porque é tudo mentira do ladrão que veio para roubar, matar e destruir. E Deus nos ensina, ele criou as trevas, a luz, o ferramenteiro, ele faz absolutamente tudo. Aqueles que querem perseverar segundo a maledicência, ele embrutece o coração, seus dias lhes são abreviados e ainda vai para o lugar onde o fogo não se apaga. Ali desejarão morrer, não haverá mais morte, onde para aqueles que consertam diante do Senhor, a palavra diz que ali haverá somente alegria para aqueles que perseveraram, esvaziando de si mesmo, negando a si mesmo, negando a própria vida, enfrentando, porque se até mesmo para aqueles que perseveram na obediência o caminho é estreito, quanto mais para os pecadores, assim nos diz a palavra. Porque quando se arrepende, há um processo para purificação e santificação, onde se passa por muitas dores, assim como Deus não poupou nem mesmo seu filho, assim como ele foi açoitado. Todos aqueles que são purificados, santificados, acabam passando por processos para purificar, para santificar, demanda um tempo para esta libertação, não é algo instantâneo, mas quanto mais houver colaboração do coração sempre aberto a aceitar a verdade e disposto à mudança, mais rápido é esse processo. Por isso, arrependei-vos no dia chamado hoje e perseverai buscando aquele que é possível de nos perdoar dos pecados, e uma multidão de pecados lhes são apagados. Assim nos diz o Senhor.